Sem dúvida, tudo nosso. Eu quero é muito boa agora. A grande parte do nosso PIB vem do agronegócio. Uhum. A expansão da soja e da pecuária ameaçam os biomas. O que Isso. fazer? O que fazer? Ótimo. Posso apagar? Olha só. Pergunta ótima mesmo, hein? Queridos, o Brasil, ele recebeu um dado pesadíssimo. Pesadíssimo, tá? Vamos lá. O mundo está passando por um momento que não é de grande crescimento econômico, tá? O mundo não está crescendo economicamente de forma muito acelerada. Eu até comento que a China continua crescendo, a Índia vem crescendo bem, a Índia vem apresentando bons dados. Alguns países asiáticos, exemplo de Taiwan, exemplo da Coreia do Sul, continuam crescendo bem. Mas muitos países estagnaram, muitos países travaram. E o Brasil está nessa galera não só que travou, como que recuou. O Brasil está numa situação muito ruim. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo, superando o Reino Unido. O Brasil, por um dado momento, foi mais rico que a Inglaterra. E o que aconteceu? Nós chegamos a 6º, o nosso plano maior era chegar a 5º. O Brasil ele queria ficar uma das 5 maiores economias do mundo. E para chegar a 5º, ele deveria passar a França, tá bom? E assim, todo mundo falava que passar a França era uma coisa que era questão de tempo. O Brasil vai passar a França. E aí a gente ficaria atrás somente de Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. E viria logo o Brasil como 5ª maior economia do mundo. O que aconteceu? A gente não só não passou a França, como a gente caiu para a 9ª posição, com grande risco da gente sair dos 10. O Brasil ele tinha um PIB de quase 2,5 tri, 2,48 trilhões de dólares. E a gente caiu para 1,7 tri. A gente recuou muito. A que se deve isso? A gente pode falar a desvalorização do real, a nossa riqueza em dólares caiu, o dólar está alto, ficou muito alto. E a gente também pode falar da crise da indústria brasileira. A indústria brasileira está em crise. Está numa crise muito pesada, muito pesada. E a solução que foi perguntada vai acabar vindo por aí. Então vamos entender uma coisa. Nós temos o seguinte cenário. Nós temos uma indústria em crise. Sendo que quando a nossa indústria está em crise, o que acontece? O desemprego. Elas começam a demitir pessoas. Outra coisa. Se eu recebo a notícia de que um país está em crise, eu não vou para lá. Então, eu vou afastar novos investimentos. Eu vou afastar novos investimentos. Então, o Brasil começou a viver esse cenário. E é um cenário em looping, né? Porque se eu afasto novos investimentos, eu aumento a crise da indústria. E aumentando a crise da indústria, eu aumento o desemprego. E aí eu começo a girar, e isso vira um grande problema. Olha aqui o que acontece. Paralelamente a isso, a nossa economia, ela ganha muito dinheiro com a agricultura, principalmente da soja e do gado bovino. Bois. Então, olha só, a indústria está em crise. A soja e o gado bovino, eles vão começar a receber o quê? Eles vão começar a receber incentivos. Por que incentivos? Porque são eles que estão segurando a balança comercial. Sem eles, a nossa balança comercial, ela seria muito pior. Então, o que a gente está fazendo? Dando tudo que eles querem e permitindo que eles façam quase tudo. Não é à toa que muita gente já fala, olha esse termo é importante, esse termo é novo, muita gente já fala da reprimarização. Reprimarização da economia. O que seria a reprimarização? Durante 4 séculos o Brasil foi somente agroexportador. Tá? Do século XVI até o século XX, nós fomos agroexportadores. Nós vendíamos várias coisas, mas começamos forte pelo açúcar, depois ganhamos muita força com o café, para depois chegar à soja, mas nós éramos agroexportadores.
No século XX, nós viramos industriais. E a indústria superou a agricultura. E nós passamos a ser um país industrial, setor de serviços, cidades grandes. Só que essa indústria entrou em crise. E a gente volta a depender muito do setor primário. Por isso que as pessoas já falam em reprimarização da economia brasileira. Voltar a depender do setor primário. Só que qual é o triste daí? O triste é que paralelamente ao crescimento da soja e do gado bovino, eu estou assistindo um intenso desmatamento. Desmatamento de quem? Do Cerrado, que já foi. A gente já destruiu muito o Cerrado. O Cerrado tem uma situação delicadíssima. O Cerrado a gente destruiu. Estamos destruindo cada vez mais áreas de caatinga e sem dúvida nenhuma, temos a agropecuária como a maior vilã do desmatamento da Amazônia. Então esse é o cenário. O cenário da indústria é muito ruim, muito ruim. Eu não consigo mais garantir a economia pela indústria. Eu estou incentivando a agricultura e a pecuária, só que eles desmatam muito, eles destroem muita coisa. O que eu preciso fazer para melhorar esse cenário? Qual é a solução para esse cenário? A gente pode falar de novos incentivos à indústria. Novos incentivos à indústria. Tá certo? Eu posso falar de novos incentivos à qualificação profissional. Aumentar a quantidade de vagas em universidade. Eu posso, por exemplo, diminuir a burocracia. Deixa eu botar aqui, menor burocracia. Para quê? Para novos negócios. Gente, olha só. Menos burocracia para novos negócios. É muito difícil. Não sei se você sabe. Você inventa um produto no Brasil. Até você conseguir o documento para esse produto, ele já está velho. De tanto tempo que demora. Sabe que... Não sei se você viu essa história, Naná. Saiu, tem um mês mais ou menos, um documento que uma empresa brasileira pediu. Sabe qual foi o documento? Eles inventaram um celular. E aí, mês passado, tem umas 3 semanas na verdade, saiu o documento. Sabe qual era o celular? Aquele V3 da Motorola. Lembra dele? Um fininho? Era um celular dessa época, Naná. Nessa época eles falaram, olha só, a gente tem aqui, ó, preciso desse documento para vender. E aí o que aconteceu? Nada, não saiu. Tá certo? Além disso, gente, o que eu posso fazer? Além disso tudo? Além disso tudo, eu posso sempre fiscalizar o desmatamento. Sempre fiscalizar e punir o desmatamento. Tá ok? Ótima pergunta, hein?